Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, minhas queridas. É um prazer estar aqui novamente com vocês, certo? Então, gente, hoje eu quero falar a respeito de. Na verdade, eu quero contar uma história para vocês que é a mais profunda realização de um perdão, né? Então, eu quero falar com vocês se isso fizer algum sentido para vocês, se diz alguma coisa para você, se tem alguém que terminou um casamento, se tem alguém que está aborrecido com um familiar, se está aborrecido com um filho ou com uma filha, se esse vídeo venha fazer algum sentido para você, eu quero que você dê seu like, me ouça até o final, tá? E que nós possamos compartilhar esse vídeo para atingir o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que em algum lugar do mundo, né, em alguma parte do mundo, tem alguém com uma história parecida ou que possa encaixar no que eu vou falar e que isso vai ajudá-lo de alguma forma. Então, eu vou falar hoje a respeito do perdão, né? Mas o perdão profundo, né? Perdão divino, ok? Então, bora lá. Gente, meu nome é Bianca. Desculpe, eu esqueci de mencioná-lo, tá? E eu sou novatinha na internet, né? Mas eu senti um chamado, senti uma necessidade espiritual de postar as minhas experiências e passar também as minhas experiências para o maior número de pessoas possível. Por isso, eu estou aqui, né? E eu estou muito agradecida, estou muito feliz por estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho íntegro, que é um trabalho abençoado. E eu agradeço muito ao Criador, de coração. Muito obrigada. Gente, eu quero falar com vocês que o que é o perdão, né? Às vezes você conversa com uma pessoa, ela tem uma inimizade, outras vezes ela teve um casamento terminado, né? É muito comum, né? Hoje nós vemos vários tipos de problema. Por quê? O universo é imenso, né? E cada um de nós tem um tipo de problema, cada um de nós tem um tipo de abordagem, né, da vida. E eu quero contar primeiro uma história para você, que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Faz tempo. Então, um dia, eu tinha chegado do trabalho, tá? Que, né, com 12 anos, a gente já trabalhava, né? A gente ajudava a família e já tinha aquele compromisso com a família. Então, tinha que. A mãezinha fez um café e eu fui comprar margarina. Antigamente, margarina era um produto de luxo, tá? Era assim tão importante, né? Às vezes a gente tinha até manteiga, manteiga pura, né? Manteiga de leite, que hoje mudou-se os conceitos, né? E sabe-se que a manteiga de leite é muito melhor do que a margarina. Mas naquela época a margarina estava começando, né? A, a gente conhecer, porque eu morava no interior, uma cidade pequena, então a gente não tinha muito acesso, né, a essas coisas. E eu fui no armazém onde meu pai comprava, que antigamente as pessoas compravam, chamava-se caderneta, né? Então ia anotando, anotando, e depois no final do mês a pessoa pagava, e funcionava dessa forma, né? Não tinha cartão, não usava essas coisas. E eu cheguei lá, e os armazéns antigamente não era igual ao supermercado hoje, era bem simples, né? Era bem simples. Tinha ainda aquelas tuias, não sei se vocês conhecem, tem tuia, é um lugar onde colocava-se feijão, arroz, como se fosse um balcão, né? Que tinha fubá, arroz, farinha, e era dessa forma.
E eu cheguei lá e o proprietário do armazém, estava cheio, a loja dele estava cheia de gente. E ele falou: eu não vou te vender. Não é, eu não posso, eu não vou te vender. Porque seu pai é um caloteiro, seu pai não paga, seu pai não me pagou esse mês. Gente, eu fui no outro mundo e voltei, eu acho. E aquilo me doeu muito, né? Porque, primeiro, que eu lembro, sabe, do contra-cheque do meu pai, que nós éramos 6 filhos e ele tinha um contra-cheque de R$ 138, não, réis, eu acho, né? Na época, a moeda da época. E ele sofria muito, né? Não era por maldade, que ele não tinha conseguido saldar toda a dívida lá. E eu fiquei com ódio mortal desse homem. Eu fiquei com ódio mortal. E eu desejava até a morte dele, de tanto ódio que eu fiquei dele. E eu prometi para mim que meu pai não ia ser cobrado mais, que eu ia ajudá-lo e que ia fazer de tudo para que não acontecesse aquela situação, principalmente com as 2 irmãs minhas mais novas, né? Nós éramos 6, eu sou segunda, né? O primeiro é meu irmão, depois sou eu. E eu não tinha extensão que aquela raiva, aquele ódio que eu senti todo, o quanto aquilo ia me prejudicar, entendeu? E eu passava lá perto daquele lugar e eu sentia tanto ódio daquele cara, tanta raiva. E eu muito novinha, e antigamente a gente não tinha essa experiência que a gente tem hoje, né? Essa facilidade que nós temos para poder nos comunicar. Não tinha, né? A internet é bem recente, né? Em termos de comunicação para mim, né? Então nós não tínhamos acesso a isso. Os pais assim não falavam com a gente assim tão abertamente, sabe, nem perguntavam. Eu cheguei em casa e falei o que é que aconteceu e eles ainda brigaram comigo, ficaram bravos, entendeu? Me xingaram, né. Então a dor ficou só para mim, entendeu? Eh, eu causei essa dor e eu fiquei com ela, né. Só que naquele momento, gente, eu não entendi o que ele quis me falar, né. Porque desde quando eu era criancinha, eu notava que eu era uma pessoa diferenciada, entendeu? Eu já tinha aquele espírito de luta, aquele espírito de conquista, de buscar as coisas, e Deus coloca as pessoas na vida da gente e faz com que você experimenta uma situação dessa para te ensinar alguma coisa. Mas eu não tive entendimento no momento, entendeu? E ele quis me falar assim que e entre as linhas, hoje, o que que eu entendo? Que ele quis me passar que era para mim crescer, que era para mim batalhar, que era para mim não ser, não fazer nunca as mesmas coisas que eu estava vendo, que eu estava aprendendo, entendeu? Porque aquilo não era viável, que meu pai hoje eu entendo dessa forma, que meu pai trabalhava de 7 às 5 e depois das 5 às 10 da noite, e mesmo assim ele não conseguia dar uma vida saudável, né, uma vida digna para a família, entendeu? Então hoje eu entendo dessa forma. E eu carreguei isso por muito tempo, né? Eu lembro que assim, tinha uns 20 anos, os meus irmãos falaram que tinha morrido e eu ainda falei, bem feito. Olha, olha, meu coração ainda estava sujo, né? Ainda estava poluído com aquela dor. Eu ainda não tinha entendido, né? Eu já tinha crescido, né? Mas eu ainda não tinha buscado, né, aquela palavra, eu ainda não tinha buscado o esclarecimento, né, o que que foi aquilo, né, por que aconteceu aquilo, qual o motivo, né, daquele acontecimento. Então eu carreguei isso por muito tempo e eu sofri muito, né, com isso e com outras coisas também que vêm acontecendo. E eu não entendi, às vezes eu começava uma coisa, começava a dar tudo certo, de repente estava tudo para trás. Não tinha um bom segmento, não tinha um procedimento legal, não fluía da maneira que tinha que fluir, entendeu? E eu não entendia.
Então, eu li muito, leio até hoje, né, Napoleão Hill, que eu acho, sabe, uma inteligência fora de sério. O Neville também me ajudou muito. Eu quero agradecer a todos os dois que me ajudaram muito, né. Eu comecei a praticar e a entender, né, que você não é só esse corpo que está aqui, né, que você tem muito mais, né, e que você é um corpo espiritual, né, que você precisa entender isso e precisa conscientizar disso, né. Por quê? As coisas que te acontecem, nada acontece por acaso, né. E eu atraí exatamente essa situação para mim, para que me fosse passada essa palavra de crescimento, né, essa palavra de para me saltar, né, para me atingir o máximo, para me voar alto. E eu não entendi, eu fiquei décadas com raiva desse homem, fiquei décadas. E eu até achava que tinha perdoado ele, sabe, depois que ele tinha morrido, sabe. Mas assim, volta e meia, sabe, ele voltava aquela cena na minha cabeça. Volta e meia aquela cena voltava. Eu estou falando contigo hoje porque talvez você não tenha acontecido isso que aconteceu comigo, mas talvez é um casamento que aconteceu que você não aceita, ou você pensa até que aceita, né? Mas na realidade você não aceita, né? E você não tem entendimento. Então, às vezes, você não consegue firmar com ninguém, não consegue dar certo com ninguém. Talvez seja emprego, né? Que você, que aconteceu algum fato dessa dinâmica, e você também acha até perdoou seu chefe, às vezes até um assédio que te aconteceu, e você acha até que perdoou, mas e as coisas não fluem da maneira que deveriam fluir, né? Porque quando você perdoa, né? Quando você se liberta de um problema, né? Quando você se liberta de uma ilusão, eu não gosto de falar problema, gente, eu vou usar a palavra ilusão. Você é light, porque você entra em contato com o espírito da essência maior, né? Você, você e ele é um. Né? Então você passa a participar, né? Você deixa que Deus, que o divino, que o universo, Buda, eu não sei qual que é a sua crença, entendeu? E tá tudo bem, a crença que você tiver, ou se você não tiver nenhuma crença, mas você tem um, um, uma vibração que te guia, que te dirige, que está sempre perto de você, que não te abandona jamais, entendeu? Então, quando você entrega esse problema de verdade, né? Quando você entrega ele de verdade, como eu fui fazendo, que eu fui aperfeiçoando e que eu vi que assim, não adiantava nada eu brigar com as forças que eu tinha, entendeu? Com as forças que eu achava que eu tinha sozinha, né? Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre guiados e acompanhados pelos nossos mentores, pelo o Pai Todo-Poderoso, né? Então, e a gente não entende, a gente quer brigar com as nossas forças, né? Nós queremos lutar, né? Porque nós achamos que nós somos capazes de tudo e nós não somos, né? Nós temos que nos integrar nessa essência maior e deixar, né? Permitir que Deus tome conta das nossas das nossas ilusões, né? Das nossas advertências. Nós temos que permitir. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu peço, peço, peço e não recebo. Você recebe, né? Só que você não permite receber. Quando nós estamos com o coração sujo, né? Quando nós ainda não temos essa dinâmica, né, do perdão dentro de nós, a gente ainda tem que limpar mais. Então, isso é não permitir que Deus te ajude. É não permitir que essa vibração, né, de energia maior, que essa essência maior, que esse Deus Todo-Poderoso, que tudo faz, que tudo guia, que tudo cria e que deixou tudo criado para
Nós só não recebemos porque nós não permitimos, né? Nós ainda estamos agarrados, né? E não é fácil, né, gente? Não é fácil, mas é possível, entendeu? É possível, né? Através de muito amor, de muito perdão, de muita oração, né? De muita unção com o Pai, nós somos capazes, né? Porque é isso, né, que Ele quer de nós, que nós perdoamos, né, 70.000 vezes 7, né? Que nós abandonamos esse sentimento de ódio, né? Esse sentimento de raiva, né? Que às vezes traz tanta consequência, né? Um atravessa na sua frente no semáforo, você vai em cima dele, né? Dá um tiro na cabeça dele, mata ele, e a consequência, né? Você vai para cadeia, seus filhos ficam em dificuldade, e você, quando você está dominado, né, pelo ódio, pela raiva, você não pensa, né? Você não pensa, você não enxerga, né? Você vai no impulso, né? Você age da maneira que, que você é impulsionado, né? Você não para, né? Você não respira, né? E o silêncio é um dom, né, gente? O silêncio é uma sabedoria, é um dom muito divino, né? Quando você para, pensa, você recua, né? Nem é tanto assim, né? Nem é tanto assim, né? Às vezes você fica décadas sofrendo por conta de uma coisa que nem é tão importante assim, né? E você fica, né? Porque você não consegue perdoar, né? Você não consegue libertar aquela pessoa, né? Enquanto você não liberta aquela pessoa, você não se liberta. Você está mais preso do que ela. Quando você não tem esse amor no coração, né? Esse amor incondicional do perdão, né? Você não liberta, então você também está preso. Você também está preso. E você sofre mais, talvez mais do que ela, né? Talvez você sofre, com certeza, né? Você sofre, né? Porque as coisas não caminham, né? Porque as coisas não têm aquela direção verdadeira, né? Não tem aquela direção de equilíbrio, de harmonia, de alegria e de bênção, né? Que você veio para receber, né? Isso é uma herança divina, né? Que lhe foi dado, né? E você fala, porque nada acontece comigo, porque você não permite. Você ainda está agarrada, né, a esses caquerecozinhos, né? E a gente não descobre, né? Então eu vim falar hoje aqui, eu vim postar esse vídeo para te alertar, porque é tanta coisinha que a gente não tem noção. Às vezes é uma coisinha tão pequena e você fica alimentando, né? Fica agarrada àquilo. E ela nem tem tanta importância assim. Ela nem é tão importante assim, né? As coisas elas só crescem quando você dá importância para ela, né? É você que nutre o ódio, é você que nutre a alegria, né? É você, né? Por quê? Você que vai colocando, né, ingredientes ou no ódio ou na alegria, né? E isso não foi ensinado para gente na escola. Infelizmente, nós não aprendemos isso, né? Eu nunca aprendi isso. Eu nunca aprendi. Eu nunca tive um professor que me falasse isso. Nunca. Então, eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Gente, tem um processo que eu faço que funciona muito hoje, porque eu tenho conhecimento, então todo dia eu faço a revisão do meu dia, o que me acontece de bom, o que me acontece de ruim. E eu agradeço a todos os procedimentos, tanto os bons como os ruins. E os ruins, quando aconteceu alguma coisa que eu não gostei, que não estava de acordo com, com as coisas que eu pensava, com a maneira que eu gostaria que acontecesse, então, gente, eu faço a reversão. Eu aprendi isso com o Nevo e agradeço muito ele, né? Você volta, né, naquela situação. Aprenda isso antes de você dormir. Você volta naquele acontecimento, naquela situação e programa ela. Mentalmente você faz
com que ela aconteça da maneira que você gostaria que fosse. É a maior e melhor maneira que eu consegui aprender a te perdoar, sabe. Porque aí eu vou vivenciar outra situação, entendeu. Então eu vou desconectar do meu cérebro aquela relação ruim, aquela relação de sofrimento, aquela relação de dor. Aí eu vou passar a vivenciar, a acreditar naquela relação de amor, naquela relação de luz, de alegria. Então, essa foi uma maneira que eu aprendi a lidar com isso e eu quero passar para você. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser eh, mandar um áudio, eu respondo, entendeu? E eu vou estar pronta para te ajudar. Eu te agradeço muito por você ter ouvido esse vídeo até o final, por ter dado seu like, por compartilhar. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muita gente. Eu agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada.